E vamos agora à análise com o professor universitário de Relações Internacionais José Francisco Pavia. Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Começamos aqui a olhar para a guerra na Ucrânia, um ataque maciço nas últimas 24 horas, 25 mísseis, cerca de 400 drones. E já não há aqui propriamente uma novidade, até porque hoje é dia de negociações e já é habitual que a Rússia leve a cabo este tipo de ações de véspera, não é, professor? Exatamente. E isso dá-nos esperança nesta ronda ou nem por isso? Não sei, vamos ver, mas como acabou de referir, é um figurino habitual. Repare, vamos ter negociações e, portanto, obviamente que na véspera os russos atacam precisamente para marcar a sua posição, marcar, se quiser, a sua presença. Quais são as novidades agora desta terceira ronda? Em primeiro lugar, elas vão decorrer em Genebra, na Suíça, depois de terem acontecido, como sabem, em Istambul e depois em Abu Dhabi, e há uma pressão cada vez maior de Donald Trump. Aliás, acabámos de ver, nós temos eleições intercalares, temos sempre que ter isso, digamos assim, como horizonte em novembro, e ele já disse, pressionando significativamente os ucranianos, que quer isto resolvido até junho. Ora, não se vê como é que isso vai acontecer. Por outro lado, daqui a uma semana, exatamente daqui a uma semana, fará o 4º aniversário, digamos assim, no dia 24 de fevereiro, do ataque e, portanto, da invasão russa. Do início da guerra. Exatamente. Assim. Kaja Kallas quer avançar com o 20º pacote de sanções contra a Rússia e quer que ele esteja despachado e aprovado precisamente até ao 4º aniversário dessa mesma invasão. E, portanto, no fundo estamos nisto. Vamos ver o que é que vai sair daqui, mas com toda a fraqueza não me parece que sairá grande novidade, tendo em conta este enquadramento que acabei de referir. E quem é que vai mais fragilizado, precisamente nesta altura em que a guerra está quase a fazer 4 anos, como o professor referiu, o dia 24 de fevereiro faz 4 anos. Eu diria que aqui o grande game changer é exatamente a pressão que Donald Trump está a fazer, obviamente sobre um dos lados, o mais fraco, que é a Ucrânia, e agora com este timing que ele aventou e com esta pressão adicional das eleições intercalares em novembro. E, portanto, ele quer a todo custo isto resolvido até junho, e se isso implicar, como temos estado a ver, que a Ucrânia tenha que ceder basicamente em toda a linha, Trump vai fazer por isso. Aliás, ele acabou de dizer que Zelensky é, eventualmente, o principal ou um dos principais responsáveis pelo facto de não haver ainda um cessar-fogo. E, portanto, obviamente que, infelizmente, para os ucranianos, a disposição de Donald Trump é esta e, digamos, o tempo também está a fazer aqui alguma moça, porque estes timings de Donald Trump, enfim, têm a ver com a sua própria agenda, se quiser, eleitoral, e vai pressionar, obviamente, a Ucrânia nesse sentido. Professor, Genebra também é palco de outras negociações, neste caso a propósito do desarmamento nuclear do Irão. A propósito do programa nuclear, Donald Trump já fez questão de dizer que vai participar indiretamente nas conversações, no entanto volta a ameaçar o Irão. Diz que vai haver consequências caso o Irão não queira chegar a acordo. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos diz que o Irão é um negociador difícil. Sim. Então, ao admitir isso, o que é que ganha Donald Trump, por outro lado, em fazer ameaças? Não é? Eu diria que ganha tempo. É preciso recordar que ontem houve uma reunião do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano com o diretor-geral da Agência de Energia Atómica das Nações Unidas, o argentino Rafael Grossi, no sentido de tentar saber exatamente qual é o papel da agência em futuras negociações. Repare, Vânia, que desapareceram cerca de 400 quilos de urânio enriquecido na sequência dos ataques do ano passado na Guerra dos 12 Dias. E, portanto, obviamente que está toda a gente a pensar o que é que terá acontecido, onde é que ele está e, enfim, e qual é o destino disso. Donald Trump, mais uma vez, tem aqui, digamos, uma situação que é de pressão sobre o Irão, precisa de resolver este assunto, mas aqui para nós o que temos agora à nossa frente é uma espécie de perplexidade, porque por um lado ele diz que estão a avançar as negociações e que prefere, obviamente, a via diplomática, a via negocial, mas disse exatamente a mesma coisa quando estava a negociar com a Venezuela e com Maduro. E, de repente, o que aconteceu foi exatamente a extração, enfim, estou a utilizar este termo, para não dizer rapto ou outra coisa, de Maduro, de Caracas. E, portanto, não sabemos o que é que pode efetivamente acontecer. Será que as negociações avançam mesmo e há boa fé de ambas as partes nesse sentido? Ou, mais uma vez, estamos aqui a ganhar tempo e esta ida de um segundo porta-aviões para a região, enfim, vem, de alguma maneira, trazer mais
mais alguma questão a isto, se Mas Donald Trump... Temos de aguardar, não é? Para Exatamente, ver o que é que isto poderá dar, traz poderá ser uma das duas. Esta nova ronda de negociações. Professores, olhando para outro dos temas que está na ordem do dia, o caso de Jeffrey Epstein, Donald Trump assume-se totalmente ilibado, neste caso. Por outro lado, o casal Clinton diz que há aqui uma tentativa de encobrimento, de desviar atenções, até porque o nome de Donald Trump aparece nos ficheiros inúmeras vezes. Sim, inúmeras vezes, mas se calhar não tantas como eventualmente poderia aparecer. Não se esqueça que esses ficheiros foram libertados de acordo com instruções de Pam Bondi, que é a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, nomeada obviamente por Trump, e que tem sido acusada sistematicamente de encobrir aquilo que verdadeiramente é o papel de Trump em todo este processo. E, portanto, obviamente que os democratas, e concretamente agora o casal Clinton, está a levantar a suspeita de que todos esses documentos que têm sido, digamos, lançados para público, com centenas de nomes, são, no fundo, uma espécie de cortina de fumo para esconder aquele que foi verdadeiramente o papel de Trump em todo esse processo. Falta ainda um conjunto significativo de documentos que não foram libertados. Os democratas estão a fazer pressão para isso. Aliás, Hillary Clinton, na entrevista que deu ontem na BBC, também falou nesse assunto. E depois, como reparou também, há um conjunto de nomes que estão, digamos, apagados a tinta negra em todos os documentos que saíram. E, portanto, há uma suspeita significativa de que Donald Trump está mais envolvido em tudo isto do que tem aparecido. Mas tendo em conta que ainda está no poder, parece-lhe que se vai saber mais alguma coisa, entretanto, poderá professor, ou que saber-se. isto seja constantemente barrado, entre aspas, por Donald Trump? Olha, e os seus colegas jornalistas vão ter um papel absolutamente fundamental. Lembre-se do que aconteceu no escândalo Watergate, que levou à admissão de Richard Nixon. Foram exatamente os jornalistas que tiveram um papel fundamental na libertação de ficheiros, também, nessa altura, relacionados com o escândalo Watergate e com a intromissão de Richard Nixon em todo esse processo, que levou à admissão de Richard Nixon, como sabe. E, portanto, ele demitiu-se precisamente para evitar um processo de impeachment que ele sabia que iria acontecer. Obviamente que não estamos ainda aqui, neste processo, mas obviamente que toda a investigação jornalística do Congresso, ou seja, no fundo, os checks and balances que ainda existem, é preciso dizê-lo, nos Estados Unidos da América, se houver alguma coisa a apurar, eu quase que lhe garanto que isso acabará por vir ao de cima. Agora, se virá a tempo, por exemplo, das próximas eleições intercalares ou eventualmente até do fim do mandato de Donald Trump, não sabemos, depende obviamente da arte e do engenho dos seus colegas jornalistas, que têm aliás esse papel de descobrir a verdade, se quiser pôr a coisa assim. E aqui o que é que poderá estar em causa, professor? Revelações de segredos de Estado, por exemplo, da parte de Donald Trump a Jeffrey Epstein, porque, como sabemos, aqui não está só em causa os crimes sexuais, não é? Claro. Há agora esta questão de Jeffrey Epstein eventualmente ser um ativo russo e, portanto, as suas viagens permanentes a Moscovo, o facto de muitas das filmagens que foram feitas, digamos, com cenas impróprias, terem sido feitas com tecnologia que normalmente é utilizada pelos serviços de informações russos, levantam aqui uma nuvem de suspeitas sobre essa questão. E se eventualmente Jeffrey Epstein estava ao serviço dos russos, é evidente que se houvesse alguma coisa de Donald Trump, isto poderá ter sido passado, digamos, para Moscovo. É uma teoria da conspiração, como outra qualquer, mas esta é fundada, digamos assim, em questões como estas que eu acabei de referir. E, portanto, mais uma vez, caberá eventualmente a, digamos, investigadores, jornalistas ou não, a tentar ir ao fundo destas questões e saber exatamente o que é que se passou. O que é facto é que já sabemos que, por exemplo, o ex-príncipe André ou o Lord Peter Mandelson passaram informações de segredos de Estado, curiosamente, neste caso do Reino Unido, para Epstein. E, portanto, obviamente que não nos admiremos que também figuras gradas da política norte-americana poderão ter feito o mesmo e Donald Trump não se exima também dessa suspeita. O que é que o tem chocado mais disto que se sabe até agora relativamente a este caso, professor? Bom, porque fala-se aqui, lá está, crimes contra a humanidade. Exatamente. E há uma lista, pelo menos 300 figuras públicas estão, de alguma forma, envolvidas nestes ficheiros de Jeffrey Epstein. Claro. Uma coisa que me tem chocado é que, de facto, têm aparecido nomes de vítimas e não de todos aqueles que foram os agressores sexuais. E, portanto, obviamente que as vítimas, que eram aquelas que deviam ser protegidas, são aquelas que, no fundo, têm a sua vida exposta, digamos assim, à curiosidade pública, o que é, aliás, aterrador, tendo em conta aquilo que sofreram e agora mais, como se estivessem ainda por cima a ser castigadas relativamente a tudo isto. Mas a questão de, eventualmente, poder ser aberto um processo no
Tribunal Penal Internacional contra, digamos, estas pessoas que fizeram e cometeram estes crimes, é também significativo. Repare, o TPI é exatamente o Tribunal Internacional que tem a incumbência de lançar processos contra pessoas individuais. E, portanto, cá está, cabe perfeitamente dentro da alçada, se quiser, desse tribunal, que procuradores desse tribunal possam abrir processos contra pessoas individuais que, de alguma maneira, os ponham perante a justiça, perante este conjunto de crimes inomináveis que foram cometidos durante anos seguidos e que aparentemente até, ainda por cima, essas pessoas pensavam que passariam impunes e que agora estamos a ver que haverá pelo menos aqui uma réstia de justiça. E certamente que pensaram que poderiam passar impunes, sobretudo depois da morte do próprio Jeffrey Epstein, que está também ela própria envolvida em mistério, não é? Também há várias teorias sobre mais uma teoria da conspiração. Ele morreu, enfim, apareceu morto na prisão em supostamente 2019. Suicídio. Supostamente suicídio. Enfim, há logo quem diga que terá sido suicidado, o que aliás também não seria de estranhar. Não é a primeira vez que tal coisa acontece. Para calar uma voz que seria altamente incómoda caso fosse obrigado a ir testemunhar em tribunal contra todas estas pessoas que nós temos estado aqui a falar. Muitas delas são PEP, que no fundo são pessoas politicamente dispostas, e obviamente que isto teria, e está a ter, mas teria ainda mais, uma repercussão universal muito significativa. Repare, só um exemplo muito concreto. O atual Primeiro-Ministro Keir Starmer está em vias de eventualmente ser demitido ou de ele próprio ser pressionado a apresentar a demissão precisamente por causa disto. Portanto, está a ver o ponto onde isto chegou. E depois também há um risco, não é, professor, que é quando se fala de uma lista de 300 nomes, figuras públicas, até o próprio Papa João Paulo II Sim. aparece referenciado nos ficheiros. Depois há outro risco, que é, nem todas essas pessoas estão referenciadas por crimes sexuais. Claro. Não é? Como é o caso. E também é importante separar as águas nesse sentido. Com certeza, mas infelizmente neste tipo de coisas, como aliás a Vânia sabe, e nós já vimos isso, por exemplo, quando há escutas telefónicas, obviamente que estamos a tentar identificar uma determinada pessoa que tem suspeitas, mas depois há outras pessoas que entram também, digamos, nesse processo e que acabam por se ver o seu nome, digamos assim, também exposto na praça pública. E, portanto, obviamente que aqui acontece a mesma coisa, há um conjunto significativo de pessoas que não terão nada diretamente a ver com o assunto, mas que inadvertidamente foram também apanhadas em escutas ou em e-mails trocados com o personagem e, obviamente, que acabarão por estar aqui agora a serem falados e isso obviamente é péssimo para a sua reputação, como não podia deixar de ser. E qual é que seria o papel, a seu ver, que deveria ser adotado por Donald Trump nesta altura? Donald Trump está a fazer o seu papel. E tendo em conta, sobretudo, estas acusações dos republicanos, não é? De tentarem cobrir o caso. Dos democratas. Dos democratas, exatamente. Sim. Obviamente que Donald Trump está a fazer o seu papel, está a tentar fugir, digamos assim, e escapar completamente a estas acusações, porque isso pode pôr em perigo o seu mandato. Repare, como eu acabei de dizer há pouco, Richard Nixon demitiu-se por muito menos do que isto. E, portanto, obviamente que Donald Trump está a tentar escapar a isto, nomeou pessoas-chave nos seus círculos de confiança, olha, o diretor do FBI, procuradora-geral, há um conjunto significativo de pessoas da sua confiança, mas lá está, a verdade vem sempre de cima. E repito outra vez, e não é por estar aqui diante de si, mas os jornalistas têm um papel fundamental no apuramento e no descobrimento da verdade. E os jornalistas são normalmente, nestes casos, quando os outros, digamos, checks and balances falham, aqueles que eventualmente poderão levantar o véu sobre tudo isto, como já aconteceu, e repito outra vez, no escândalo Watergate. E nem Portugal escapa, não é, professor? Também Sim, vimos aqui ligações... Ligações de um atual embaixador em Singapura, que na altura dos factos era adjunto do então também ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado. Obviamente que ambos já vieram desmentir, mas lá está, pode ser perfeitamente uma situação dessas que estávamos a falar há pouco. Ou seja, eles foram apanhados em circunstâncias que não têm absolutamente nada a ver com os factos gravosos em si e que são vítimas circunstanciais de tudo isto, desta devassa, se quiser, da vida privada. E, portanto, infelizmente, agora terão que se explicar, penso que já o fizeram, e enfim, eventualmente ilibar o seu nome. Fica sempre uma espécie de mancha. Fica sempre um anátema, é verdade. Se é que me entende. É um facto que fica sempre um anátema, porque perante a opinião pública o nome daquela pessoa estava lá. Repara o que é que se passou aqui, por exemplo, com a Casa Pia e coisas do género. Há sempre nomes que ficam lá, mesmo que essas pessoas não tenham absolutamente nada a ver, perante a opinião pública, obviamente que deseja este tipo de situações e acabará por ficar uma espécie de anátema para o resto da vida. Infelizmente as coisas são assim, a sociedade do espetáculo é exatamente isto. Professor José Francisco Pavia, muito obrigada pela sua análise. Um bom dia. Obrigado, bom dia.